E aí, pessoal, bom dia! Como é que vai essa turma mais linda de todas? Tudo tranquilo? Pois é, comigo tá tudo bem, professora Sandra Duarte. Hoje a gente vai falar de geografia, pois é. E não estou sozinha não, eu estou aqui com a professora Keise no chat. E aí, Keise? Olá, professora Sandra! Olá, estudantes! Já temos aqui a participação, viu, de Lázaro, de Isabela. Tem muitas outras crianças aqui também, vamos lá. Que legal! Todo mundo participando, hein? Com certeza. Quero dar também as boas-vindas a todo mundo que assiste a gente. Nossos colegas professores, as vovós, mamães, papais, né, titios, todo mundo que está aqui assistindo. E as outras pessoas também que são curiosas e de vez em quando assistem aqui as nossas aulas, nossos convidados especiais. É uma alegria do tamanho do universo contar com essa presença e participação de vocês, tá bom? Aqui também, ó, eu estou com a Karen como nossa intérprete de Libras de hoje. Karen, muito obrigada pela sua presença aqui. Vocês fazem toda a diferença nesse trabalho de inclusão, que é muito legal, né? Bom, vamos falar sobre um assunto que é bem interessante. Mas antes da gente falar sobre esse assunto, tem uma frase muito linda que eu encontrei que eu gostaria de compartilhar com vocês. Olha só essa frase. Vamos lá. Cada dia, a natureza produz o suficiente para a nossa carência. Se cada um tomasse o que lhe fosse necessário, não havia pobreza no mundo e ninguém morreria de fome. Olha que frase especial, né? Esse pensamento aí de Mahatma Gandhi. Quem já ouviu falar em Mahatma Gandhi? Pois é, Mahatma Gandhi foi um homem muito sábio. E ele, durante a vida, ele fez coisas assim fantásticas, né? Que hoje até são muito difíceis de fazer. Ele pensou no bem comum. E realmente, gente, se a gente reconhecer a natureza enquanto nosso bem maior, né, e nós fazendo parte dela, e nós sendo interdependentes, o que quer dizer isso? A gente precisando dela e ela precisando da gente, tendo respeito devido pela natureza, a gente não vai ter dificuldade nenhuma. Nenhuma mesmo. Porque, vê, em tudo a gente depende da natureza, né? Pensa um pouquinho aqui comigo. A gente precisa da natureza para se alimentar, para tomar água, né? A gente precisa para a questão de saúde também, que se você tem qualquer problema de saúde, muitas vezes a gente recorre à natureza, né, às plantas, para fazer um chá, alguma coisa assim. Então, vê como ela é importante. Para a gente pisar, o solo que a gente pisa também faz parte da natureza. Então, nós somos interdependentes uns dos outros. Aí fica aí a grande frase sábia, né? Vamos falar sobre biosfera. Será que você em casa já ouviu falar essa palavra? Biosfera. Professora Keise, e aí, o que a gente entende sobre isso? Biosfera. E aí, bio tem a ver com vida, não é, professora? Isso, exatamente. Sandra? Exatamente. Uma vida sobre a Terra. E aí, eu quero saber. Então, vamos descobrir agora, Vamos né? lá, vamos lá. Ó, quando a gente fala em biosfera, a professora Keise muito bem falou aí, né? Vê, bio significa vida, esfera. Então, seria a vida que existe no nosso planeta, todo tipo de vida, né? Eu não estou falando somente dos animais, eu estou falando das plantas, né? E tudo que existe também que favorece essa vida, tá? Sim. Como eu falei aqui no início, né? Nós somos dependentes da natureza. O ar, ele não é um ser vivo, mas ele faz parte da natureza. É necessário o ar para que a biosfera exista. Não é isso? Sem o ar, sem a água, sem o solo, sem o calor do sol, isso, a luz do sol, não existe vida no nosso planeta, né? Isso é o que nos diferencia dos outros. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho mais sobre biosfera. Olha aí. Biosfera é constituída por uma série de elementos naturais que favorecem o desenvolvimento da vida. A natureza e todos os seus elementos funcionam como uma máquina, onde cada um tem sua importância. Então, vê, como a gente falou, né? Um depende do outro. Cada um tem o seu trabalho, cada um tem sua importância nessa coisa chamada vida, certo? Então, o ciclo da água na natureza, por exemplo, é uma forma da gente mostrar como nós dependemos uns dos outros. Olha aí. Então, como é que acontece mais ou menos isso? O sol aquece a água, essa água evapora,
forma as nuvens, né? E a partir de então ela vai se precipitando na terra, quer dizer, ela chove quando a nuvem está bastante carregada. E aí acontece o milagre, um dos milagres da vida, né? Porque a partir desse momento que a gente até brinca, né, quando a gente é pequenininho, e diz assim que a nuvem chora, né? Sim. A nuvem chora. Mas não é um choro de tristeza, é um choro de felicidade, porque aí ó, vai entrar água no solo, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí. Vai entrar água no solo, vai entrar água para as plantinhas também beberem, para os animais. Então vê, quanta coisa linda acontece nesse ciclo da água da natureza. E aí a gente entra sobre vegetação. Como eu falei, as plantas são parte da vegetação. É o conjunto de plantas de uma determinada região, certo? Então, ela também é favorecida graças a essa água que vem ali do ciclo da água na natureza. Uma coisa interessante que eu vim descobrir há pouco tempo atrás é que a água que existe aqui na Terra hoje é a mesma água que existia há milhões e bilhões de anos atrás. Sabia disso, professora Casey? Nossa, justamente por conta desse ciclo, não é? Exatamente, ela vai se renovando. Tem um lugarzinho lá em cima no céu que ela é limpa, ela se limpa, né? Ela se purifica. Quando ela entra em contato com a nossa atmosfera, quer dizer, com o ar que existe aqui, como ele é um pouco poluído, então ela pega assim algumas sujeiras e o solo e tal. Mas aí as pessoas também vão arranjar outros meios de purificação dessa água, né? De limpeza da água. Mas tem um momento lá na natureza... Quando evapora, não é? Isso, ela já se limpa. Não evapora, né? Só evapora realmente a água mesmo. Exatamente. A substância, o H2O. O limpo, né? É bem interessante. É por isso que o sal, não é? O sal é marinho, não é, professora Sandra? Que está lá na água do mar. Quando aquela água salgada evapora, ela não sobe salgada. Não, de jeito nenhum. Sobe só a água limpinha e o sal que está presente na água fica. Exatamente. Bem legal essa sua colocação, professora Casey. Ó, agora uma pergunta. O sal é marinho. Casey marinho é porque veio do mar? Será? Será que eu sou uma sereia? É a questão. Vai ficar essa dúvida aí para a gente responder depois, tá? Será que a professora Casey esconde o mistério de ser uma sereia? Será? Será que eu sou filha de Netuno? Vamos ver depois. Ela vai dizer, não sei. Agora, qual a ligação que existe entre água e vegetação? O que será que tem a ver isso aí? Vamos descobrir um pouquinho, né? Ó, durante o ciclo da água na natureza, a evaporação promove a purificação da água. A gente falou sobre isso agorinha, não foi? Sim. Então, promove a purificação da água em um processo similar ao da destilação, pois a água que evapora fica livre de contaminantes sólidos e ou líquidos, exatamente como a professora Casey falou. Sim. Eu acho que você estudou essa aula, professora Casey. Claro que eu estudei essa aula. Legal. Então, vê só, é isso mesmo que acontece. Não vai nenhuma sujeirinha lá para cima. Não. Uma prova disso é que se a gente for para a praia e chover, que é muito chato isso acontecer, Sim. né? Aí se você experimentar um pouquinho daquela água que cai lá de cima, você vai ver que ela não é salgada mesmo, não. Ô, professora Sandra, e outra coisa interessante na praia também. Aí a gente toma o banho, nada, não é? Isso. E aí, quando a gente está lá embaixo do guarda-sol, de boa na lagoa, o que é que acontece? Quando a gente seca, naturalmente, a nossa pele fica salgada. Fica salgada. E você sente, não é? O salzinho, não é? Você fica com aquela... Fica a estranho, pelezinha né? meio... Não é? Aquele granuladinho. Por quê? Porque a água que estava no seu corpo evaporou, mas o sal não. O sal continua ali na sua pele. Tá lá. Olha aí. Curiosidades. Então, ó, mas acontecem outras coisas, tá? Com essa questão do ciclo da água. Ó, o vapor da água fica na atmosfera umidificando o ar. Então, vê, cada coisa vai servindo, né, para um determinado propósito. E se movimentando ao sabor do vento. Quando atinge regiões mais frias, que possuem também partículas em suspensão, quer dizer, poeira e ou poluição, o vapor se condensa e forma as nuvens. Quer dizer, existe até um lugar onde ele sobe, esse vapor, e naquela região onde é justamente mais frio, ele vai se condensando. Ele forma as nuvens, como a gente falou. As nuvens, então, água condensada em torno de partículas.
as nuvens são, então, água condensada em torno de partículas. Quando chove, as partículas caem junto com as gotas de chuva. Durante a queda, as gotas de chuva vão ainda agregando outras partículas sólidas que estão em seu caminho, promovendo assim a limpeza do ar. Então, a água vai limpa, né, para o céu, naquele momento em que ela vira vapor, e depois ela mesma vai limpando o ar, ela vai carregando com peso depois que a nuvem chora, né? Então ela vai carregando ali o peso do que existe de sujeira no ar. É como quando a gente vai lavar a casa, né? Tá lá aquela poeirinha, a gente joga a água arrasta tudo. Vai tudo, exatamente, é a limpeza, né? Ó, ao atingir o solo, quando essa água tá lá, ela começa a cair no solo, podem ocorrer vários fenômenos, dependendo da cobertura que encontrar. A água pode ser absorvida ou ficar empoçada, formar corredeiras, provocar deslizamentos e ou enchentes, evaporar rapidamente ao atingir solos quentes, etc. Dependendo muito da situação que ela encontrar, né? Sim. Então, isso é natural. Isso é todo o processo natural. O melhor que pode acontecer para a natureza, para os seres vivos, é que a chuva caia sobre a vegetação. Olha o que tem a ver a água com a vegetação. Pois ela possibilitará que ocorra a purificação da água através da filtração. A água bate nas plantas, as plantas absorvem essa água, certo? Elas bebem água também, e a partir daí, né, existe uma filtração natural. Ela corre para o solo depois, o restante da água que a planta não utilizar, e a natureza faz o seu trabalho. É muito bonito. Após um período de chuvas, a água infiltra no solo durante a infiltração. Perdão, deixa eu falar devagar aqui, eu falei muito rápido. Após um período de chuvas, a água infiltra no solo. Durante a infiltração, a água vai sendo purificada primeiro pelo próprio solo e depois pelas rochas mais duras e porosas. Por fim, a água retorna ao ciclo através das nascentes. Então, é todo esse processo que acontece. Tanto o ciclo da água quanto a presença da vegetação são essenciais para a manutenção da vida e da qualidade dessa vida. Tá bom? Então, veja como cada coisa tem a sua importância, como na natureza tudo se encaixa, né? É a união perfeita. É por isso que Mahatma Gandhi, no início da nossa aula, né, eu peguei aquela frase, ele disse que se a gente utiliza a natureza com sabedoria, de todos os recursos que ela nos oferece, a gente não vai passar necessidade, não vai passar dificuldade. Mas precisamos utilizar de sabedoria quando a gente for mexer com essas coisas da natureza. O problema é que as pessoas não pensam quando vão fazer as coisas. Então, o que acontece? Poluem os rios, destroem as matas, que são, inclusive, gente, muita gente sofreu esse ano, né, professora Keise? Por causa das enchentes. Verdade. O que causa muitas vezes? Muito grande. Pois é. O que causa muitas vezes essas enchentes? É o lixo que você joga na rua, é quando você destrói a camada natural dos morros. O morro tem uma vegetação ali. Se você tirar, ele vai ficar desprotegido. Então, o que acontece? A água bate ali, ó, desliza tudo, né? Sabe por quê, professora Sandra? As plantas, a vegetação, ela faz a função de mãos, não é? Isso, tá segurando. Embaixo da terra ali, ó, porque as raízes estão segurando aquela terra. Protegendo, né? Para proteger. Então, a chuva cai e nada desaba ali, Exatamente. tá? Porque as raízes seguram. Mas quando o homem vai lá de forma desordenada, não é? E arranca toda aquela vegetação... Bagunça tudo. Bagunça tudo, porque as raízes que antes seguravam, agora não está segurando mais nada. Então, a terra está ali mexida, né? Só esperando a água chegar para cair tudo. Destrói tudo. Infelizmente. Então, vamos usar com sabedoria os recursos naturais que nós temos, tá bom? Então, no mais, a aula está chegando ao final. Obrigada, professora Keise, por estar aqui. Eu que agradeço, professora. E agradeço também a todo mundo aí que nos assistiu. Super beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.